Queria agora mudar de assunto e falar sobre um outro personagem da nossa história, que é justamente Sérgio Moro, o julgamento de Sérgio Moro, a expectativa para isso. O presidente Lula escolheu o advogado José Rodrigo Sade para uma vaga no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A corte vai julgar o senador Sérgio Moro. E era essa a questão que todo mundo estava falando. Mas Lula vai escolher o juiz que vai julgar o Sérgio Moro? Sim, aconteceu. E é esse o escolhido, o advogado José Rodrigo Sade. Agora, com a formação completa, com 7 juízes, o presidente do TRE deve marcar a data do julgamento do processo contra Moro. Moro é acusado pelo PT e pelo PL, e é isso que também chama muita atenção nessa acusação de Moro, né? Porque os dois partidos da polarização, o partido do Lula e o partido do Bolsonaro, o acusam de abuso de poder econômico na campanha de 2022. Os partidos buscam a cassação do mandato de Sérgio Moro e a realização de uma nova eleição para o senador do Paraná. Alguma informação sobre esse José Rodrigo Sade ou Josias? Claro que faz parte do roteiro da vida, né? O Lula tem que escolher o juiz. E aí é muito curioso como o mundo dá voltas, né? É muito curioso. A informação mais relevante nesse caso é que o escolhido do Lula tem o apoio, a simpatia daquele grupo Prerrogativas, que é um grupo vinculado ao PT. É um grupo de advogados vinculados ao PT. E foi necessário aguardar pela escolha do Lula, porque pela legislação eleitoral, um processo de cassação só pode ser julgado com o plenário completo. E são 7 os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e um deles, o mandato acabou, e foi necessário esperar que o Lula indicasse esse 7º membro. Agora foi indicado, já foi formalizada a indicação, falta marcar a posse e marcar o julgamento. E é essencial notar, Fabiola, que o Sérgio Moro está com a corda no pescoço. E se não for enforcado em Curitiba, será enforcado no TSE em Brasília. Em qualquer hipótese, seja qual for o veredito do Paraná, o caso virá para Brasília. Se o Moro for cassado lá, ele recorrerá ao TSE em Brasília. Se ele for absolvido lá, aí os seus acusadores, PL e PT, é que recorrerão. E a decisão final caberá ao TSE. E é muito forte a percepção de que o cenário no TSE é muito adverso para o Moro. Já houve um antecedente, embora os casos sejam diferentes, o TSE já cassou o mandato do Deltan Dallagnol, que era o Robin da dupla Batman e Robin da Lava Jato. O Robin já foi cassado, agora falta o Batman. E a perspectiva no TSE é de que o desfecho seja negativo para o Sérgio Moro, deve perder o mandato de senador. Ô, Thales, faz parte Lula escolher. Você acha que Lula escolheu um advogado? Não sei, alguém conhece o perfil desse advogado? Foi lista tríplice e praticamente todos ali tinham proximidade com prerrogativas. Ali não tinha muita solução. O presidente do tribunal disse e disse com razão, que não poderia haver o julgamento sem preencher todas as vagas. Esperou preencher, foi lista tríplice, veio esse aí. E a expectativa é que o Moro realmente seja condenado lá e cá, tanto na primeira instância quanto aqui em cima. Porque tem uma questão que o professor Walter Maierovitch explicou bem, que a justiça eleitoral ela tem por finalidade garantir a equidade na disputa. E o que ocorreu com o Moro? O Moro, como foi candidato à presidência, ele fez uma foi pré-candidato à presidência, ele fez uma pré-campanha milionária, majestosa, de grana, por causa dessa pré-candidatura à presidência, usando a grana de um outro partido, do partido que ele estava. Aí depois ele saiu, resolveu ser candidato a senador, e ele já tinha uma mídia muito maior, e teve um trabalho de pré-campanha muito maior do que os adversários. E por causa disso é que se dá como certo que ele vai acabar sendo condenado, tanto numa instância quanto numa outra. É difícil não ser.
Quer dizer, não tem só a questão política toda em torno da Lava Jato, do Moro, toda essa discussão. Aqui em Brasília, os tribunais superiores se julgam um pouco traídos pelo Moro, pelos vazamentos dele. Descobriram, né, com a Vaza Jato. com a Vaza Jato, descobriram que ele estava utilizando, manietando os tribunais superiores, né, informação, vazando, trabalhando junto. Então isso daí tudo criou um ambiente muito ruim aqui nos tribunais superiores. E lá embaixo, essa questão que é uma questão formal, que é difícil ele sair dela. Não, e eu acho que o embate, né, que existe entre Bolsonaro, entre Lula e Moro, né, não sei como é que fica a postura do presidente Lula em relação ao Moro. Ele tem como ficar afastado disso, né, não tem que se meter nessa história, assim como ele tem feito com o Bolsonaro, né, ô Josias, porque quando a gente fala desse clima tão tenso que existe no país, Lula e Bolsonaro, né? Aí Lula e Sérgio Moro. Como é que você vê o comportamento de Lula em relação a esses dois personagens? O Lula não consegue abstrair, ele deveria abstrair, né? Mas ele não consegue. Em relação ao Bolsonaro, por exemplo, ele está esticando uma polarização, com um personagem que ele deveria ignorar. O Bolsonaro está inelegível, mas o Lula não consegue. Agora mesmo, com esse episódio em que ele fez uma comparação da matança de palestinos na faixa de Gaza com o Holocausto, ele deu matéria-prima para reativar o bolsonarismo nas redes sociais, para intensificar a convocação desse ato que o Bolsonaro organiza para domingo que vem. Em relação ao Moro, ele também não consegue abstrair. Ele já fez frases também infelizes em relação ao Moro. É outro personagem que ele deveria ignorar. Até porque o destino está traçado, o destino do Sérgio Moro, né? Mas ele não consegue. E eu acho muito improvável, aqui não há informação, mas há uma percepção. Houve a consulta ao grupo Prerrogativas, que apontou a preferência em relação a um dos indicados da lista tríplice. E eu acho muito improvável que o Lula tenha indicado um juiz. Nós vamos ver, daqui a pouco tem um julgamento. Mas acho improvável que ele tenha escolhido alguém que vá absolver o Sérgio Moro. Ele há de ter se informado e há de ter conversado a respeito. E considerando o fato de que o humor do Lula em relação ao Sérgio Moro é guardado na geladeira ali, é uma bilis que fica ali armazenada na geladeira, acho improvável que ele tenha escolhido qualquer um sem fazer consulta. Olha, como é que vai, qual é a disposição desse futuro juiz em relação ao processo do Moro, né? Acho que o Lula erra, mas ele não consegue abstrair esses personagens. Ele tem uma dificuldade de ignorar Bolsonaro e Sérgio Moro. Eu acho que ele realmente dificilmente abstrai em relação ao Moro, concordo, mas em relação ao Bolsonaro é de propósito.